Disseram para você que bastava comprar boas ações e nunca mais vender, e que era só repetir a estratégia do Warren Buffett para ficar rico. Pois é, mentiram para você. Hoje eu vou te mostrar por que o buy and hold não funciona para a maioria dos investidores e qual é o caminho mais inteligente para que você realmente consiga construir patrimônio. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e se você começou a investir o seu dinheiro nos últimos anos, você com certeza teve muito contato com a estratégia chamada Buy and Hold, que consiste em você investir em boas empresas, em bons negócios e segurar aqueles ativos por muitos anos, 10, 20, 30 anos, com a promessa de que lá na frente você vai conseguir viver de renda daquele patrimônio que você acumulou. Mas a grande verdade é que para a maioria dos investidores comuns, como nós, como eu e você, não tem como você seguir essa estratégia da mesma forma que grandes investidores dizem seguir. E é justamente isso que eu vou te apresentar nesse vídeo, dados e fatos que comprovam que para a maioria de nós não faz sentido seguir essa estratégia. E o primeiro ponto para ter em mente é a gente apresentar e conhecer o maior nome dessa estratégia. E ele tem tanto nome quanto sobrenome. E eu tô falando do Warren Buffett, o investidor mais bem-sucedido de todos os tempos. E a grande verdade é que não tem como comparar o que o Buffett tinha acesso de informações com o que nós hoje temos acesso de informações. Para você que não sabe, o pai do Warren Buffett, ele foi político e ele foi muito influente na sua região na época quando ele estava vivo, que foi inclusive o início da carreira do Buffett. Então você pode estar observando agora na sua tela um dado que mostra que o pai do Warren Buffett, o Howard Buffett, foi político entre 1943 e 1949 e também num outro mandato, entre 1951 e 1953. Além disso, por conta dessa influência, ele conseguia ter acesso a informações e pessoas que nós não conseguimos ter. Então ele com certeza tinha acesso a pessoas que trabalhavam em empresas que ele pretendia investir o dinheiro dele. E se ele quisesse ter mais informações sobre aquele negócio, ele conseguiria perguntar diretamente para aquelas pessoas. Um outro ponto também muito importante, Warren Buffett, ele conseguia visitar empresas que ele queria conhecer mais e investir. Algo que nós investidores também podemos fazer, porque essas empresas abrem as suas portas para nós, mas que no dia a dia, onde você tem um trabalho, onde você tem que ficar com a sua família, onde você tem que ir para a academia, onde você tem outras coisas para fazer, fica basicamente impossível você conseguir replicar esse tipo de estratégia, esse tipo de maneira de conhecer uma empresa que você quer se tornar sócio. Então não dá para você simplesmente no meio da semana ou num final de semana aleatório viajar de um estado para outro para conhecer a fábrica nova daquela companhia que você quer investir o seu dinheiro. Então você fica limitado a simplesmente analisar as informações que você tem no site. Então claramente você não tem nenhuma vantagem competitiva ao seguir essa estratégia em comparação a outros investidores. Então veja que logo de cara existem vários fatores que fazem com que a forma que o Buffett investiu não seja aplicada para nós investidores comuns. Outro fator muito importante é que no longo prazo, as empresas elas tendem a mudar de forma muito dinâmica. Então, quando você pega as empresas mais valiosas do mundo em 2000, 2010, 2015, 2020, o ranking das principais mudou completamente. Então, se você tivesse feito buy and hold com as maiores empresas do mundo em 1980, hoje você não teria tido um bom resultado. E eu vou trazer alguns dados para você conseguir verificar isso na prática. Vamos pegar as empresas mais valiosas do índice S&P 500 em 1995. Nós temos então a ExxonMobil, a Coca-Cola, General Electric, a Merck, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Microsoft e outras diversas companhias. Já em 2010, ou seja, 15 anos depois, você consegue observar que o ranking mudou completamente. Então a ExxonMobil continuou sendo uma empresa muito valiosa, mas praticamente todas as outras são empresas novas. Apple, Alphabet, Chevron, JP Morgan, Wells Fargo, enfim, muitas empresas diferentes. E quando pegamos dados ainda mais recentes, em 2025, veja que o ranking mudou ainda mais. Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Broadcom, Tesla, Berkshire Hathaway, Oracle, enfim, muitas empresas novas. E se você não tivesse se adaptado, colocado o seu dinheiro em novas companhias, realocado o dinheiro que você tinha naquelas companhias em 1990, 2000, 2005, 2010 e vendido um pedaço para colocar nessas novas empresas, nessas novas potências que iriam se tornar,
você não conseguiria ter um excelente resultado. E nós temos também um outro gráfico que comprova essa ideia que está presente no livro A Psicologia Financeira, onde ele mostra basicamente o percentual de empresas que passaram por perdas catastróficas, ou seja, companhias de determinados setores que você teria investido o seu dinheiro e perdido praticamente tudo. Então, entre 1980 e 2014, 57% das empresas de tecnologia passaram por perdas catastróficas, 51% dentro do setor de telecomunicações, 47% do setor de energia e os outros setores também com taxas muito elevadas. E o que esse dado significa? Que no longo prazo, grande parte das empresas não conseguem sobreviver. Então não tem como você querer investir numa empresa e ficar deitado em cima dela por longuíssimo prazo, porque isso dificilmente vai trazer um bom resultado para você. Além disso, tem um outro grande problema. Mesmo que você invista em uma boa empresa, ela pode ficar lateralizada por muito tempo. Pega o caso mais comum que acabou acontecendo, que é muito utilizado como exemplo, que é o caso da Microsoft. Veja que entre 2000 a 2014, mesmo considerando os dividendos reinvestidos, as ações da empresa subiram apenas 11% em um período de 14 anos. Uma rentabilidade muito ruim. Então esqueça completamente a ideia de que você vai comprar boas empresas, como é o caso da Microsoft, e ficar com seu dinheiro lá parado por 10, 20 anos, porque isso não necessariamente vai trazer um bom resultado. Agora, é claro, quando eu falo que você não deve comprar uma empresa para ficar segurando por 20, 30 anos, também não significa que você tem que sair vendendo tudo que você acha que não funciona de mês em mês. Existem empresas que podem ficar e vão ficar na sua carteira por bastante tempo, mas existirão também outros ativos que você vai precisar se livrar, para que assim você consiga ter um bom resultado. E a única maneira de você fazer isso da maneira correta é tendo uma estratégia de investimentos clara, que utiliza critérios objetivos que vão auxiliar você na tomada de decisão. Então vamos supor que você é um investidor mais conservador, mais moderado, que está buscando empresas boas pagadoras de dividendos. E para isso você vai precisar determinar critérios claros para escolher boas ações com base nesses critérios. E eu trago para vocês como exemplo uma estratégia de investimentos que eu apresento para os meus alunos, que consiste em você investir em empresas com boa consistência na distribuição de dividendos e ao mesmo tempo ações com baixa volatilidade. Então você vai pegar empresas que vão proporcionar para você uma boa renda passiva, mas que não terão um sobe e desce tão agressivo. E você está olhando agora na sua tela algumas empresas bem classificadas dentro desse ranking. Então a Sanepar é a 18ª melhor ação, a Engie Brasil é a 13ª, o Banco do Brasil Seguridade é a 7ª melhor ação e em segundo lugar nós temos a Taesa. E se você optar por seguir essa estratégia tendo apenas 10 ações, você não vai investir, por exemplo, na Engie Brasil e também não vai investir na Sanepar, porque elas não estão hoje dentre as 10 melhores ações. E à medida que o tempo for passando, esses ativos vão mudando. Por quê? Porque algum ativo vai parar de pagar dividendos, vão surgir novas empresas com uma boa consistência, alguns ativos vão ter as suas ações com um aumento de volatilidade, e com todas essas mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, vai ser obrigatório você realizar algumas vendas pontuais para que você consiga continuar seguindo a estratégia e consiga, de fato, ter um bom resultado. Então veja que não adianta você ficar com essa ideia na cabeça de que você vai comprar uma ação, sentar naquela ação e vai abandonar ela por 20 anos e magicamente você vai enriquecer, porque isso não vai acontecer. E tenha em mente também que mesmo que grandes investidores como Warren Buffett falam para você fazer isso, na prática eles não operam dessa forma e existem inúmeras provas disso que são facilmente encontradas na internet. Pega, por exemplo, o que aconteceu nesses últimos anos, onde o Warren Buffett ele vendeu 60% da sua participação que ele tinha na Apple. Isso pode ter acontecido por diversos motivos. O primeiro deles é que ele não acreditava mais que a Apple tinha um grande potencial de alta, então ele decidiu resgatar grande parte das suas ações para alocar em outros locais. E além disso, uma outra justificativa é que as ações da Apple estavam com um peso muito grande na carteira da empresa ao qual ele gerenciava. Então ele viu que fazia mais sentido vender um pouco das ações para distribuir em outros ativos. Aconteceu também no caso do próprio Warren Buffett, que ele se livrou das ações que ele tinha do Nubank, que ele tinha investido antes da empresa entrar na bolsa de valores, e logo após ela ter entrado na bolsa, ele se livrou completamente da empresa. Um outro exemplo também que eu trago para vocês, o Warren Buffett vendeu recentemente milhões de ações do Citigroup, que é um dos maiores grupos financeiros da Bolsa dos Estados Unidos, e também vendeu 48 milhões de ações
do Bank of America, que foi uma das suas principais posições nos últimos anos. Então, por mais que ele fale que o ideal é você não vender ações, é você comprar boas empresas e segurar por longuíssimo prazo com a mentalidade de sócio, nem ele faz isso, porque não existe essa estratégia de você comprar e segurar por 20 anos e não fazer absolutamente nada. No meio do caminho, você precisará necessariamente fazer pequenos ajustes, vender um pouco ali para colocar um pouco lá, vender determinadas ações completamente e comprar novas empresas, vender determinados ativos para colocar na renda fixa para encontrar uma melhor oportunidade. Enfim, o mercado é dinâmico e a sua estratégia também precisa ser dinâmica. Não existe buy and hold, onde você compra várias ações, 10 empresas e segura por 20 anos e magicamente você vai se aposentar, porque nem mesmo os grandes investidores, como por exemplo Warren Buffett, operam dessa forma. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um conteúdo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.